A nossa questão de hoje é em atendimento a mais um pedido. Veja na tela, o nosso seguidor aí, irmão Anderson, não é o meu irmão, é só meu irmão em Cristo, é assim que ele se assina, né? O irmão Anderson pediu que eu comentasse uma questão dessa banca FADESP, Fundação de Amparo e Desenvolvimento de Pesquisa. E aí encontrei uma questão recente, 2020, sobre um assunto importante de prova, que é o assunto de crase. Olha na tela. Nós temos aí a seguinte pergunta. A crase não foi bem representada em... Então vem cá. Eles pegaram aí linha tal, linha tal, linha tal, são fragmentos do texto. Então, o texto que foi colocado na prova da FADESP tinha provavelmente um desvio em relação à crase. Então, coloque aí na tela. Pegue essa tela, para não perder o seu tempo, nem o meu, faça o seguinte, faça uma pausa, de preferência amplie a tela para você enxergar melhor, leia e com o seu conhecimento prévio, você tente resolver essa questão. Vai lá. Todas as vezes que eu peço para você fazer uma pausa e analisar a questão, eu não gostaria que você deixasse o vídeo correndo para não se dar a oportunidade de acertar ou de errar. Então, para você saber como é que você está, tem gente que faz o comentário, pessoal, acertei mais uma, opa, essa foi fácil, errei, caí em tal armadilha. Isso é que é a intenção, é que você simule um teste. Então, vai lá na tela. A letra A disse assim, o jeito de consumir bebidas em bares e restaurantes está mudando. Se antes havia uma preocupação muito maior em relação a beber mais, hoje os consumidores estão muito mais atentos à quantidade e à qualidade do que eles ingerem. A crase foi corretamente representada? Foi. Porque, observem, vamos lembrar mais uma vez, que quando se fala em crase, que é um dos aspectos de regência, seja a regência do nome ou a regência do verbo, a regência, muitas vezes, a palavra, seja ela verbo ou não, ela pede para um complemento ser preposicionado. Então, todo mundo que tem necessidade de. Todo mundo que precisa, também precisa de. Mas todo mundo que faz referência a. E é por isso que crase tem que ter uma preposição a, que é ditada pela palavra que é o verbo, ou que não é o verbo, e logo depois ela tem também um artigo a. Ou seja, eu só posso usar o acento indicativo de crase antes de feminino. Então, crase somente antes de feminino. Se a palavra for neutra, por exemplo, você serve para homem ou para mulher, então é neutro. Então não é craseado. Na tela, se a palavra for um verbo, na letra A, linha 2, em relação a beber mais, não é para ser craseado mesmo. Tá bom, tem uma preposição. Tudo o que acontece em relação a algo. Então esse a aí é uma preposição. Mas o beber não é uma palavra feminina. Então, por isso que antes de verbo, a gente não usa o acento indicativo de crase. Mas vai na tela. Lá na letra A, fala assim, estão atentos à quantidade. Vem aqui. Quem está atento a. E quantidade, a quantidade é uma palavra feminina. Então aqui é craseado. Então, na verdade, isso aqui, preposição mais artigo, gera esse a craseado, e isso que a gente chama genericamente de crase, na verdade se chama acento grave. Indicativo de crase. Agora é o seguinte, vamos lembrar, não é toda palavra feminina que obrigatoriamente é precedida de crase, não. Porque a preposição, às vezes existe, às vezes não. O artigo a, antes do feminino, sempre cabe, mas a preposição não. Então tem um macete que consiste em você pegar uma palavra masculina
e colocar diante de uma palavra, no lugar de uma palavra feminina. Sempre que aparece questão de crase por aqui, eu falo isso. E às vezes, por exemplo, eu estou atento ao movimento da rua. Estou atento a, e movimento sendo uma palavra masculina, tem o artigo o. Só quando o masculino for a, é que o feminino vai ser um a. O ao vai ser um a craseado. Por quê? Estou atento a, preposição. Ao movimento, o movimento, artigo o. Então, o feminino vai ser a preposição a com o artigo a. Isso é o basicão da crase. Vamos lá na tela? A letra A que está correta, quando ela diz muito mais atento à quantidade, muito mais atentos ao vencimento, atentos ao conteúdo, atentos ao movimento. Então, se o masculino é ao, de fato, esse a é craseado. Então, se você marcou a letra A, não acertou a questão. Vamos à letra B de bola. Na letra B de bola, aliado a isso, as empresas do setor têm estimulado seus clientes a consumirem menos e melhor, promovendo inclusive ações de conscientização. Aliado a isso, vem aqui, aquilo que está aliado a alguma coisa. Ou está aliado a alguém. A preposição tem, mas a crase não, porque isso é masculino. E eu te falei que crase é só antepalavra feminina. Então esse a está correto. Na tela, ainda na letra B de bola, a consumirem. Então, quem tem estimulado alguém a alguma coisa. Esse a tem uma preposição. Só que consumirem é verbo. Verbo não tem gênero. Homens consumirem, mulheres consumirem. Então, se não é palavra feminina, não pode ser craseado. Então, se você marcou a letra B, você errou também. Olha a letra C. Afinal, crianças e adolescentes também estão suscetíveis a consumirem bebidas alcoólicas, o que é algo proibido por lei. Quem está suscetível a. A preposição a existe, só que a crase não, porque consumirem é verbo. Verbo não tem gênero. Homens consumirem, mulheres consumirem. Se não é do gênero feminino, não tem artigo a, não pode ser craseado, e a resposta também não é a letra C. Vejam a letra D de dado. Na letra D de dado, nós da equipe pedagógica e diretiva ressaltamos o projeto por terem desenvolvido oficinas e palestras em nossa unidade escolar, sempre com temas relevantes e significativos que levam os estudantes à reflexão e principalmente à transformação de atitudes e à construção de valores, afirma Elisângela Lima Teixeira, coordenadora pedagógica da instituição. Bom, se só tem ABCD, não é A, nem B, nem C, a resposta é a letra D, de deve ser a resposta. Vem lá na tela. Quando você está vendo aí no texto, dizendo assim, levam os estudantes à reflexão. Então, você leva alguém a fazer alguma coisa. Então, a preposição a tem que ter, só que reflexão é feminino. Então, o a de levar a, com a de a reflexão, esse a tinha que ser craseado. Então, por exemplo, o texto levou os alunos à reflexão. Eu vou colocar uma palavra masculina. Ao pensamento. Ao remorso. Então, quer dizer, se me levou ao remorso, me levou ao sítio, me levou ao cemitério, me levou ao inferno, todo o ao. Não tem que ter o mesmo sentido, não. Se o masculino é a preposição a com o artigo o feminino é a preposição a com o artigo a. Então, vai lá na tela. Tinha que ser a reflexão craseado e, principalmente, a transformação também craseado. Agora, aqui essa questão pegou o básico. Eu sei que crase é uma coisa extremamente importante até para você que não vai fazer concurso. Então, o Anderson pediu uma questão da banca, eu fiz.
Não que você vá fazer prova na FADESP, mas qualquer prova de concurso pode cair crase. E se você não vai fazer concurso, tem uma seguidora nossa que sempre comenta, sempre elogia, muito obrigado a todo mundo que comenta e que elogia, e ela falou, professor, eu já estou aposentada, eu já estou enferrujando, e agora eu tenho que ficar mantendo a minha lucidez. Então ela vai assistindo as coisas. E você que precisa escrever, precisa saber crase. Às vezes você não quer fazer um curso de português completo, mas crase é importante, te dá uma dica. Olha só, se você for lá no meu site, no www.ricardoerce.com.br, tem um produto lá chamado Exercitando Português. E eu tenho ali uma sessão só de crase. Então, pelo preço de R$15, você vai ter o acesso a todas as regras de crase e mais. Ao longo da exposição das regras, nós vamos fazer 15 questões de concursos variados. Mesmo que você não vá fazer concurso. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então vai lá, www.ricardoerce.com.br.